também o diretor de Cultura, Alex Quiton, Secretaria de Cultura e Prefeitura Municipal de Valinhos, pelo apoio e acolhida. Fundada em 17 de julho de 1975, em Valinhos, pelos irmãos Alfredo Ribeiro, o Pio, e Adilson Ribeiro, a Companhia de Teatro Arco-Íris construiu uma das mais longevas e expressivas trajetórias do teatro regional. Em 51 anos de atividades ininterruptas, realizou mais de 100 produções, reunindo espetáculos infantis e adultos, teatro de bonecos, ações educativas e adaptações de importantes autores da literatura brasileira. Sua relevância ultrapassa os limites de Valinhos. A companhia apresentou-se em diferentes municípios importantes espaços culturais, contribuindo para a difusão e a valorização do teatro infantil na região metropolitana de Campinas e no estado de São Paulo. Algumas montagens alcançaram projeção nacional, como Bandinha da Imaginação, apresentada mais de 2.000 vezes, e Plum de Plato de Zoom, reconhecida pela qualidade artística e de produção. Ao longo de sua trajetória, seus espetáculos, artistas e equipes técnicas receberam importantes reconhecimentos, entre os quais menção honrosa pela criatividade e interação com o público, de melhor ator para Gesso Seda, por Bandinha da Imaginação, no Festival Nacional de Teatro Infantil do SESC, em 1979. Segundo lugar no concurso estadual de dramaturgia Monteiro Lobato, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, com a Praça das Mil Cores, no ano de 1980. Prêmios de melhor espetáculo e melhor produção de Plum de Plato de Zoom em 1983. Prêmios de melhor espetáculo e melhor ator para Amadeu Tille por Alto da Compadecida em 1985. Prêmio de melhor figurino e melhor coreografia por Vende Que Te Quero Ver, além de indicação ao Prêmio Man Baby nas categorias figurino e cenário. E reconhecimento de Bandinha da Imaginação entre os melhores espetáculos de São Paulo de 1986 pelo Caderno 2 do jornal O Estado de São Paulo, além de premiações concedidas pela TVC e produções como Romão e Julinha e Plúftio Fantasminha. A companhia também se tornou espaço de formação e projeção de atores, diretores, produtores, cenógrafos e educadores que deram continuidade às suas carreiras em diferentes segmentos artísticos. Sua contribuição, portanto, não se restringe à história cultural de Valinhos, integra a memória do teatro paulista e brasileiro, especialmente no campo destinado às crianças. Celebrar os 51 anos da Companhia de Teatro Arco-Íris é homenagear uma história construída com talento, criatividade, resistência e profundo amor pela arte. Desde 1975, a Companhia Arco-Íris transforma palcos em espaços de encontro, emoção, conhecimento e encantamento. Sua trajetória ultrapassou as fronteiras de Valinhos, alcançando diferentes cidades, públicos e gerações e conquistando importante reconhecimento no cenário teatral regional, estadual e nacional. São mais de 5 décadas de dedicação ao teatro, mais de uma centena de produções, milhares de apresentações e uma contribuição inestimável para a formação cultural de crianças, jovens e adultos. Por seus palcos passaram a Companhia de Teatro Arco-Íris
abrindo, que os aplausos se multipliquem e que sua arte siga emocionando, educando, colorindo a vida de muitas gerações. 51 anos de história, 51 anos de talento e resistência, 51 anos levando a magia do teatro muito além de Valinhos. Agradeço também a presença do Ulisses, que registrará o espetáculo, esse momento de comemoração, representando aqui também o vereador Popó. E deixo aqui, Ulisses, uma dica: Companhia de Teatro Arco-Íris, menção aí para Patrimônio Cultural de Valinhos. Fica a dica. Muito obrigada a todos, um excelente espetáculo, e daremos início à magia dos vagalumes, texto, direção e interpretação de Alfredo João Ribeiro Pio. Muito obrigada. Papai e mamãe, não fiquem guiando e falando ao celular, que é muito perigoso, né? E tem muitos aí que vão guiando, né? Falando ao celular. Crianças com cabeça de fora também é muito perigoso, não pode fazer isso. Tem gente que guia, acho que pode até baixar um pouquinho, né? Tem crianças, às vezes alguns adultos que guia com o cachorrinho no volante. É muito perigoso, não pode fazer isso, né? Eu estou aqui falando do trânsito, esqueci dizendo que eu sou o palhaço e contador de histórias Piu Piu. Estou muito contente de estar aqui para contar para vocês uma história bem bacana, mas também um pouquinho triste. Mas antes, eu queria contar para vocês o que eu fazia quando eu trabalhava num grande circo chamado o Grande Circo da Conchinchina não, da China. Era um circo enorme com milhares de lugares que estavam sempre lotados. O primeiro número que eu vou fazer para vocês é o número que eu fazia na corda bamba. Bom, corda bamba eu estou sempre, né? Vocês viram até meu carro, é imaginário. Tem um detalhe, crianças, era 30 metros de altura, sem rede de proteção. Só que teve um dia que apareceu uma abelhinha lá, queria picar meu bumbum. Eu vou mostrar para vocês como foi. Eu vou até um pouquinho mais perto. Deixa eu pegar aqui a minha corda na mala. O maestro pode soltar um somzinho aí. Então, crianças, vou estender a corda para subir. Vamos lá. Hora de bater palma. Se eu não fosse um pouco, querido, eu tinha caído lá de 30 metros de altura, viu? Porque aquela abelhinha não pode. Mas só, crianças, que nós não podemos maltratar as abelhas, porque sem as abelhas praticamente não existiria a natureza. As abelhas são muito importantes para a nossa vida. Sem abelha. E vocês sabem, crianças, quantas abelhas morrem só no nosso estado branco? Mas alguém quer falar dar uma opinião assim? Sabe quantas ou não? Não?
meio tímida, né? Fala, João. Fala o número certo. Não? Sabe quantas? Mais de 500 milhões. Por quê? Por causa das matas, dos fogos que acontecem, da poluição. Então nós não podemos maltratar as abelhas. De jeito nenhum, viu? Crianças. Mas nesse circo aí, não era só isso que eu fazia, não. Eu fazia muito mais coisas. E lá, nesse circo, tinha um apresentador, que ele era grandão, loirão assim, ó. Ele era assim, né? Bem grandão. Parecia, até meio parecido com o Trump. Caramba, desse tamanho assim, né? E ele me apresentava de um jeito assim, ó. Ele usava uma cartola branca assim, que nem de mágico. E ele falava: senhoras e senhores, é com muito prazer que eu trago para o picadeiro desse circo o majestoso. Então, segurem-se nas cadeiras. Isso, bem firme, que acendam as luzes. Também já estão acesas, né? Então, eu quero ter o prazer de trazer para vocês o majestoso, o habilidoso, o famoso, o bebeoso não, o grandalhoso, Pio e suas acrobacias. Crianças, eu entrava então no circo e fazia isso, ó. Eu entrava correndo, entrava um som, eu pegava, e sabe o que eu fazia? Eu dava, vamos lá, esperar o som para dar mais animação, 1000 cambalhotas para a direita, depois mais 1000 cambalhotas para a esquerda, e depois mais 1000 cambalhotas para a direita, mais 1000 cambalhotas para a esquerda, e para a direita, para a esquerda, direita, esquerda, e não parava aí não. Depois sabe o que eu fazia? Eu ainda ia, deixa eu achar que eu está. Meu Deus do céu, está aqui, ó. Eu ia lá para o trapézio. E na direita eu dava 1000 cambalhotas para a esquerda também. Depois, para a esquerda, aqui à direita, eu dava 1000 cambalhotas para a direita. Depois ia para a esquerda e mais 1000 cambalhotas também para a direita. E para a esquerda, e para a direita, e para a esquerda. E não parava ali não, sabe o que eu fazia ainda? Eu voltava para o picadeiro e fazia, sabe o quê? Andava de perna para o alto assim, andava o picadeiro inteiro. Andava para cá, depois para lá, para cá e para lá. Às vezes doía a cabeça, viu, mesmo? Mas era gostoso. Sabe por que era gostoso? Sabe por quê? Era gostoso porque a plateia aplaudia. Eu ficava muito feliz. Mas hoje eu estou mais velho, né? Não dá mais para fazer todas aquelas coisas. Criança, mas também não posso ficar triste. Eu não posso ficar triste, sabe por quê? Porque o espetáculo continua. Crianças, outro personagem que eu adorava imitar era o Carlitos. Alguém aqui já ouviu falar do Carlitos? Já? Então, o Carlitos foi um personagem criado pelo Charlie Chaplin, um dos maiores cineastas do mundo. Quem não sabe o que é cineasta, né, as crianças menores, é quem faz filmes. O Charlie Chaplin foi um dos mais importantes de toda a história do cinema. E ele criou o personagem Carlitos, que era um personagem que não falava nada, só fazia mímicas, mas fazia o mundo inteiro se emocionar de alegria. Ele também tinha muitas cenas tristes, sem falar uma palavra, só trabalhava com mímicas. Então, crianças, vou mostrar para vocês como era mais ou menos esse personagem. Estou cansado, vai. Bom, aí, ó, crianças, ele era baixinho assim. Ele usava um chapéuzinho coco. Isso aqui chama chapéu coco.
Ele pegava o chapéuzinho coco, assim, ó. Aí também ele usava um fraque. É fraque, não é fraco não, viu? Usava um fraque assim, ó. E também ele usava um bigodinho assim. Com uma bengalinha e andava de um jeito muito engraçado que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Pensando na outra noite, só para poder fazer a alegria da criançada e dos adultos. Aquele circo era maravilhoso. Agora eu estou mais velho, né? Vocês sabem que as pessoas mais velhas do nosso país não é muito respeitada, né? Principalmente quem trabalha com teatro, artista, né? Então vocês sabem que todos os idosos merecem muito respeito mesmo, né? Mas com a chegada do parque temático, com a chegada dos shoppings, com a chegada de muitos shoppings, o circo foi acabando, principalmente o circo teatro. Aí eu perdi o emprego outra vez, fiquei, né, desempregado, porque, como eu disse, não respeito muitos idosos. Então o que eu fiz? Não desisti não. Eu saí à procura de trabalho. Eu fui procurando trabalho em todo o circo. Batia na porta de todo o circo que eu encontrava. Aí até que um dia eu cheguei e consegui trabalho num cirquinho bem pequenininho chamado Circo da Alegria Taracateco. Era um circo bem pequeno. Eu fui para o circo. Chamava-se Senhor Rapadura. Apesar de ter o nome de doce, ele não era mole não, viu? Aí, crianças, eu comecei a fazer meus números, e o cirquinho começou a encher de gente. Aí o dono do circo, o Senhor Rapadura, ele ficou muito contente. Sabe o que ele fez? Ele fez até um cartaz com a minha cara. Ó, eu tenho um guardado até hoje, está tão velho. Ele fez um cartaz com a minha cara. Ele escreveu assim, ó: Circo da Alegria Taracateco apresenta o palhaço e trapezista Bill. Olha, nossa, eu fiquei muito contente, né? E aí o cirquinho enchia, o senhor Rapadura até dava uns pontinhos a mais pra gente, porque era um cachezinho maior, né? Então, mas, sabe, crianças, esse cirquinho tão bonito, teve um dia, uma tarde bem quente assim, ó. Uma tarde quente. Eu estou triste sim, viu? Estou triste porque a música de tristeza não entrou. Mas o que eu queria falar para vocês é que aquele circo pequenininho, bonitinho, instalado naquele bairro, uma tarde de calor de agosto, aquele sol avermelhado, caiu um balão em cima do circo, queimou tudo, queimou as poltronas, queimou nossas fantasias, queimou a arquibancada, queimou nossos caminhões velhos que a gente transportava. Por isso, crianças, ninguém pode soltar balões. Crianças, os artistas ficamos sem emprego outra vez. A nossa era uma família que estourou como uma bolha de sabão. Estourou como uma boiada, cada um foi para um lado. E nós ficamos sem emprego outra vez. Por isso, crianças, ninguém pode soltar balões. Claro, eu sei que vocês não soltam, mas isso faz muito mal para a nossa natureza. E assim, a nossa família. Mas muitas boas lembranças ficaram. E todas as boas lembranças que ficam
quando a gente revive as boas lembranças, é muito gostoso. Por isso, nós temos sempre que ter histórias lindas e bonitas para contar para as outras pessoas, mesmo que nelas tenha alguma coisinha triste, mas história bonita é história bonita. E eu tenho muitas boas lembranças desse aqui. Crianças, eu estou falando aqui, até esqueci de contar, que eu tenho que contar uma outra história para vocês. Porque não é só o circo que está acabando, não é só a natureza, não é só os oceanos que estão acabando, não é só os rios. Não podemos deixar que as coisas bonitas da natureza acabem, não podemos deixar que acabe o respeito, não podemos deixar que acabe a solidariedade, não podemos deixar que acabe o amor. Porque se não acabar o amor é a palavra mais linda de todas. Se não acabar o amor, tudo que é bonito também jamais acabará. Vocês não têm ideia de quantos animais e quantos insetos estão acabando em nosso planeta. Mas eu queria contar para vocês a história de um inseto que talvez vocês nunca tenham visto voando por aí. Ele é assim, um inseto meio magricelinho e até parece uma barata magricela. Eu queria saber aqui se alguém já viu um vagalume voando por aí. Já? Olha, mas é difícil, viu? Porque os vagalumes estão acabando. Eles estão acabando e até assim, amigos que eu tenho em outros estados, eu pergunto, está difícil de ver algum vagalume. Aqui em Valinhos mesmo, tinha vagalumes aos montes. Era só você ir numa mata e lá apareciam os vagalumes com luzinhas verdes, vermelhas, amarelas e até brancas. Precisa ver que lindo. Era só você abrir a janela e aparecia tantos vagalumes bailando no ar, parecendo que as estrelas tinham caído no chão só para brincar aqui na terra. Eu e alguns amigos, meio sapecas, às vezes a gente encontrava algum vagalume assim, pegávamos o bumbum dele e escrevíamos em nossas camisetas de dormir só para brilhar no escuro. Mas vocês não façam isso não, se vocês encontrarem, viu? Porque eles estão em extinção e naquele tempo a gente não tinha assim tanta informação como vocês, né? Então se vocês encontrarem, não façam isso não, tá bom? Mas eu sei, pode ter alguma criança que vai falar assim, palhaço Piu-Piu está mentindo, não existe vagalume que acende bumbum, coisa nenhuma, não existe inseto que faça isso. Existe sim. Eu vou mostrar para vocês que eu mesmo construí dois. E volta aí para o palco. Um palquinho grande, né? Aí, crianças, depois eu vou mais perto. Olha, aqui eu fiz um vagalume. Esse aqui é um vagalume, o papai. Esse aqui é um vagalume mamãe. Tá? Então, como eu sou meio de improvisar, para ficar um pouquinho mais perto de vocês, vou explicar melhor aqui para vocês. Ó. No vagalume, no vagalume, papai, eu coloquei o nome de João Pisca-Pisca. E no vagalume, mamãe, eu coloquei o nome de Maria Iluminada. Os vagalumes, crianças, eles gostam de aparecer por volta de novembro, janeiro, fevereiro, na época do calor, para poder se acasalar. O vagalume papai, ele fica assim, ó, ele gosta de ficar voando e piscando, voando e piscando, voando e piscando, voando e piscando. E a vagalume mamãe, ela fica piscando também, só que paradinha. Ela fica paradinha. Essas luzinhas eles têm para poder se comunicar, para depois namorar e depois ter seus filhos. Então, o vagalume papai fica procurando, vai procurando, porque a vagalume mamãe, ela fica num arbusto, numa árvore, ou mesmo assim na graminha, né? Então ele vai procurando, até que vê, chega lá, conversa
um pouquinho. Vamos dar uma voltinha. Vamos dar uma voltinha. Eles saem, vão voando junto, vão conversando, vão ao cineminha, comem uma pipoquinha, depois namoram um pouquinho, aí eles vão voando pela mata, aí um discute porque um é palmeirense, outro é corintiano, aí eles vão voando pela mata, voando e piscando, vão namorando, até que de repente, aí eles se casam. Só crianças que depois de 2 meses o vagalume macho morre e a vagalume fêmea, depois que ela põe os ovinhos bem escondidinha, também morre. Até parece história de Romeu e Julieta, né? Mas não fiquem tristes, é o ciclo de vida deles. Depois, crianças, aí depois que a fêmea coloca os ovinhos bem escondidinhos, depois nasce umas lagartinhas assim, ó. Essas lagartinhas, elas ficam embaixo da terra por 2 anos. Por isso que os vagalumes estão praticamente em extinção, porque demora muito para reproduzir. Essas lagartinhas, depois que elas passam 2 anos, aí que elas vão se transformar em vagalumes, como o papai e a mamãe dela, para poder dar um show da natureza. Aí, espera só um pouquinho que está caindo aqui o meu microfone, que eu vou arrumar ele. Então, crianças, não podemos deixar que coisas bonitas como essa da natureza terminem. Não podemos deixar que um show desses termine. Vocês já pensaram como deve ser chato uma natureza sem árvores, sem passarinho, sem borboletas? Muito feio, né? Fica. Então, para isso, eu conto com vocês. Porque essas coisas simples e lindas não podem acabar na natureza. Bom, eu esqueci de contar uma coisinha quando eu trabalhava no circo lá. E será que eu posso contar para vocês? Assim, não demora nem 2h30. Não, brincadeira, é bem rapidinho, tá? Então é o seguinte, mas eu trabalhava no circo e eu gostava de contar histórias também, né? Então, eu contava bastante história com meu lobinho caipira aqui, ó. Lobinho caipira aqui. Então eu ficava lá contando histórias assim. Ei, como é que vai? Aí, só para atrapalhar as contações de histórias que eu fazia, eu tinha um palhaço bem grandão assim, chamado Jabuticaba. Aí ele pegava uma canequinha de água e falava: nossa, Piu-Piu, mas está muito calor, você está com esse lobinho aí, né? Sabe o que eu vou fazer para você? Eu vou pegar e vou jogar um pouquinho de água em vocês, só para refrescar, porque aqui no circo está muito calor. Toda vez assim. Mas, poxa vida, viu? Caramba, a gente está aqui trabalhando, aí vem um cara Jabuticaba. Sabe o que eu fiz um dia? Também falei, não é vingança. Eu falei, também tem que fazer alguma coisa, né? Só eu trabalhando, ele vinha ali atrapalhar a minha apresentação. Eu fui lá atrás e peguei um balde cheio de água. Peguei o balde, ele estava lá, trabalhando. Aí ele estava bem ali na frente, assim, né? Bem na frente da plateia. Peguei esse balde cheio de água, fui chegando cada vez mais perto, cada vez mais ele ali contando.
querido Alex, que é diretor de cultura, que apoiou para a gente vir fazer esse espetáculo com relação à família. Esse espetáculo a gente já fez em todas as escolas em 2019, para as crianças um pouco maiores, né, do segundo ano até o quinto ano do ensino fundamental. E fazia 2 anos que eu não fazia esse espetáculo. Então hoje foi uma retomada aí da companhia, né, da contação da história, que eu acho que é muito importante para as crianças. Espero que vocês tenham gostado. Fizemos do coração e é uma retomada aos palcos da companhia Arco-Íris, através desse trabalhinho de hoje. Nosso muito obrigado, espero que tenham gostado. Quem vai querer tirar uma foto com o meu Pio? Então vem. Espera, Mela, espera. Dá a blusa pra mamãe, né? Eu queria ficar com a blusa na mão. Mais alguém?